Olá, pessoal. Eu gostaria inicialmente de agradecer à comissão organizadora pelo convite em participar do 12º Seminário Mineiro, nesse módulo de doença inflamatória intestinal, e para falar de um assunto tão relevante que é a doença inflamatória intestinal e a gestação. Não tenho nenhum conflito de interesse nesse tema. Inicio a apresentação destacando a importância de se abordar a gestação com a mulher com doença inflamatória intestinal, uma vez que a retocolite e a doença de Crohn acometem as mulheres principalmente em sua idade fértil. Existe uma sobreposição da idade pico de surgimento das doenças inflamatórias intestinais com a idade reprodutiva dessas pacientes. No entanto, o tema gestação, ele segue como um mito cheio de dúvidas, medos por parte dessas mulheres, de forma que entre 17 a 38% das pacientes com doença inflamatória em idade fértil optam voluntariamente pela não concepção. Esse número é cerca de 4 a 5 vezes superior à das mulheres sem doença inflamatória, e acredita-se que essa diferença seja principalmente devido à desinformação. São várias as dúvidas e questionamentos que permeiam a mente de uma paciente em idade fértil que pensa em engravidar. E o aconselhamento pré-gestacional, que consiste em uma consulta estruturada, uma avaliação estruturada, com temas relacionados à sexualidade, gestação e concepção, ela deve ser ofertada a toda e qualquer mulher em idade fértil, mesmo antes dela manifestar o desejo de engravidar. Essa simples intervenção foi capaz de reduzir a taxa de não concepção voluntária em até 3/4 dessas pacientes, aumentando a adesão ao tratamento e melhorando os desfechos tanto concepcionais como neonatais. Mas em que consiste o aconselhamento pré-gestacional? Quais são os pontos-chave a serem abordados? Desde uma avaliação e discussão de comportamentos de riscos de uma mulher, uma futura gestante, até a promoção da saúde pré-natal, com avaliação de deficiências vitamínicas, otimização do status nutricional, e principalmente a discussão também de alguns pontos chaves que são focos de muitas incertezas para essas pacientes, como a fertilidade na doença inflamatória intestinal, a hereditariedade, as opções de tratamento e a sua segurança na gestação e na amamentação, a história natural da doença durante a gestação e os riscos que ela implica para a gestação, as vias de parto e as possibilidades de amamentação. E são justamente esses temas hoje que a gente vai focar aqui para iniciar essa discussão sobre a gestante com doença inflamatória intestinal. Em relação à fertilidade, a taxa de infertilidade da mulher com doença inflamatória em remissão é semelhante à população em geral, ela fica em torno de 8 a 10%. No entanto, pacientes com doença em atividade grave têm fertilidade reduzida, acredita-se por uma redução da reserva ovariana, e também aquelas pacientes com cirurgia pélvica prévia, sobretudo e de forma mais robusta, as submetidas à proctocolectomia com configuração de bolsa ileal. Os trabalhos mostram um aumento da infertilidade em até 3 a 4 vezes nessas pacientes, mas é preciso ressaltar que essas cirurgias todas abertas, alguns estudos novos têm mostrado melhores resultados de preservação da fertilidade quando a proctocolectomia e a bolsa ileal são feitas por via videolaparoscópica, mas ainda aguarda-se maiores resultados. Em relação ao tratamento, a exceção da sulfasalazina, que pode provocar oligospermia e astenospermia, nenhum medicamento comprovadamente reduz a fertilidade. Existe dúvida quanto ao metotrexato, mas os trabalhos todos em ratos e em doses supraterapêuticas. A fertilização in vitro nessas pacientes tem taxas semelhantes de sucesso à das mulheres rígidas, principalmente quando não existe histórico de cirurgia pélvica. No entanto, é recomendação e opinião de especialista que pacientes que tentam engravidar durante 6 meses e não têm sucesso, essas devem ser encaminhadas ao fertileuta para uma avaliação um pouco mais precoce quanto à fertilização in vitro. A história natural, o curso clínico da doença inflamatória na gestação, ele está intrinsecamente relacionado ao grau de atividade no momento da concepção, ou seja, pacientes que engravidam em atividade têm maior risco de persistirem em atividade durante a gestação, podendo inclusive ter uma alteração no curso da sua doença. Esse risco parece ser maior para os pacientes para retocolite,
do que aqueles com a doença de Crohn. Um trabalho antigo da era pré-biológica colocou aí de forma bastante didática como se dá esse curso da retocolite na gestação, evidenciando que mulheres que engravidam em remissão, 2/3 vão se manter em remissão. No entanto, aquelas que engravidam em atividade de doença, 3 de cada 4 vão se manter em atividade. E com uma maior tendência de agravamento dessa atividade, principalmente no primeiro trimestre da gestação. Em relação aos riscos da doença inflamatória para gestação, novamente, ela está atrelada ao grau de atividade da doença. Mulheres com doença inflamatória em atividade têm maior risco de parto prematuro, de baixo peso ao nascimento e de abortamento, de forma que a doença em remissão ela é o pilar inicial para o sucesso da gestação. Existe um temor muito grande em relação à má formação congênita por parte das pacientes com doença inflamatória, mas aqui, novamente, a doença em remissão não mostrou um risco aumentado para a ocorrência de má formação congênita nessas gestações. Portanto, o alvo terapêutico, o alvo para o sucesso, tanto para a mãe quanto para o filho e para o curso clínico da doença inflamatória é a remissão de atividade inflamatória. Remissão essa que deve se dar pelo menos 3 a 6 meses antes da gestação, deve ser caracterizada por dados objetivos, seja ele exame endoscópico, exame seccional e a calprotectina fecal. E aqui eu ressalto a importância da calprotectina fecal. Ao longo da gestação, ela se torna a ferramenta de maior confiabilidade, o teste não invasivo mais fidedigno na gestação, ele é o marcador não invasivo que sofre menos influência das alterações fisiológicas da gestação, quando comparado a hemograma, PCR, albumina. Essa remissão ela deve ser livre de corticóide pelo menos nesses 3 meses que antecedem a concepção, e sugere-se a realização do nível sérico dos anti-TNF e metabólitos da azatioprina, quando disponíveis, para fins de comparação e avaliação horizontal em relação à gestação e as possíveis mudanças no curso clínico da doença inflamatória intestinal. Quando a gente fala de droga e de segurança de medicamento, é sempre um tema polêmico, é preciso que a gente volte um pouco na fisiologia placentária, lembrando dos 2 principais mecanismos de transporte aí dessa interface materno-fetal, que é a placenta, essa responsável pelo metabolismo fetal. Então, esse transporte ele pode ocorrer por difusão, que é responsável pelo transporte de nutrientes, e alguns medicamentos, especula-se que as pequenas moléculas não seriam transportadas por meio da difusão, mas proteínas de cadeia longa, como as imunoglobulinas, que vão conferir essa imunidade passiva aí ao longo da gestação e principalmente no final dela, elas são transportadas ativamente por meio do receptor FC, que se manifesta no cicício trofoblasto. Esse transporte ele se inicia a partir da 16ª semana de gestação, principalmente a partir da 20ª, e ele cresce em progressão logarítmica até o final da gestação. As imunoglobulinas G, elas são transportadas dessa forma, e os anticorpos monoclonais anti-TNF, bem como os biológicos aí disponíveis, todos sofrem esse transporte ativo, com exceção do certolizumab, que é uma molécula peglada e sem o receptor FC e, portanto, que não é transportado ativamente na placenta. É importante a gente destacar que esse transporte ele não acontece no momento da embriogênese, que são as 10 primeiras semanas da gestação, por isso os imunobiológicos não estão associados a efeitos teratogênicos, e eles acontecem em 80% no 3º trimestre, de forma que, muitas vezes, a concentração desse biológico no sangue do cordão ele é maior do que o nível sérico materno. Bom, quando a gente fala do nosso arsenal terapêutico em si, as principais drogas utilizadas, a única droga formalmente contraindicada é o metotrexato. As demais, elas são consideradas de baixo risco, mas com algumas ressalvas. Os esteroides, por exemplo, devem ser utilizados para tratamento dos casos de agudização pelo menor tempo necessário, porque eles também carregam um risco materno-fetal, principalmente o risco relacionado a diabetes gestacional, a pré-eclâmpsia e parto prematuro. Os derivados da 5-ASA, eles são considerados drogas de baixo risco,
com algumas considerações, a sulfasalazina, ela pode ser utilizada desde que haja uma reposição aumentada do ácido fólico de pelo menos 2 miligramas por dia. Antibióticos, o seu uso está indicado para o tratamento das poustites e fístulas perianais, como predileção pela amoxicilina clavulanato e uma tentativa de se evitar o ciprofloxacino, principalmente no primeiro trimestre. As tiopurinas são consideradas de baixo risco, podem ser mantidas durante a gestação, com a ressalva da sua contraindicação de introdução durante a gestação, pelos potenciais efeitos adversos, né, principalmente eles relacionados à mielotoxicidade e aqui a hepatotoxicidade, pelas alterações que acontecem no metabolismo dessa droga durante a gestação. Os anti-TNFs e os demais imunobiológicos foram drogas que modificaram a história natural dessa doença e aqui também são muito importantes nas gestantes. Eles são considerados de baixo risco, principalmente infliximab e adalimumab, no qual há o maior número de estudos na literatura. Eles podem ser mantidos com a atenção para a recomendação de aplicação da última dose. No caso do infliximab, é recomendado que essa última dose, quando possível, seja feita em torno da 30ª, 32ª semana, e o adalimumab 2 a 3 semanas antes do parto. Isso está relacionado ao nível sérico detectado no cordão umbilical desses recém-nascidos, que é maior quanto mais tarde é essa última aplicação. E apesar dos trabalhos não mostrarem um aumento de infecções nos recém-nascidos que foram expostos a esses biológicos, mesmo em doses elevadas no final da gestação, recomenda-se retardar aí essa última aplicação em torno da 30ª, 32ª semana. Vedolizumab e o ustekinumab, outros imunobiológicos, com um menor número de estudos na literatura, um conhecimento em construção, são também considerados de baixo risco e podem ser mantidos. As pequenas moléculas, aqui o tofacitinib, essa sim não está recomendada, deve ser suspensa nessa avaliação pré-concepcional, pré-gestacional, e pelo potencial risco de teratogenicidade em estudos em animais. E uma vez que a gente conhece esse perfil das drogas, então a gente passa às indicações relacionadas às estratégias de manejo da doença inflamatória em atividade na gestação. O guideline europeu e o guideline americano, eles são uníssonos em indicar que o controle da atividade inflamatória antes de tudo. E eles sugerem um manejo similar a não gestante para essas pacientes. Lembrando que esse controle, ele deve-se evitar a introdução da tiopurina naquelas pacientes que não usavam a tiopurina, né, virgens de tratamento, durante a gestação. O metotrexato segue contraindicado e o tofacitinib, ele deve ser evitado devido à escassez de dados e aos seus potenciais riscos. Quando a gente avalia o tratamento da paciente em remissão, a linha atual é pela manutenção do tratamento. Pacientes com doença inflamatória grave e de alto risco devem se manter em comboterapia, não se indica a suspensão do imunobiológico. Aquelas pacientes com doença inflamatória de risco alto a moderado também devem manter a comboterapia, mas nas pacientes com remissão sustentada, principalmente a remissão que antecede a gestação por um longo período, essas pode-se considerar suspender a azatioprina e o nível sérico de anti-TNF aqui ajuda nessa tomada de decisão. É importante ressaltar que essa foi uma recomendação que mudou ao longo dos anos. O Guideline Europeu de 2015, ele sugeria a suspensão do imunobiológico em torno da 20ª, 24ª semana da gestação. E hoje a gente vê que a tendência é pela manutenção, pelo maior risco de agudização dessas doenças quando é feita a suspensão. A doença inflamatória leve deve manter-se em monoterapia com tiopurina ou com derivado 5-ASA, a depender do caso, e essas estratégias devem sempre ser consideradas aqui no nosso meio, levando-se em consideração o risco e exposição do recém-nascido à tuberculose. Isso porque está indicado adiar as vacinas de micro-organismos vivos por 6 meses nos recém-nascidos das mães expostas aos imunobiológicos no 3º trimestre.
sendo essas vacinas aqui para a gente a BCG ao nascer e o rotavirus, que pode ser aplicada com 2 e 4 meses de vida. Essa decisão ela parece ser muito simples nos países de baixa incidência de tuberculose, como Estados Unidos e a maior parte da União Europeia, mas aqui no nosso mapa brasileiro a gente tem diferentes perfis de incidência e diferentes riscos a esse recém-nascido. Então, a gente precisa levantar aqui, quando existe a necessidade de vacinação imediata desse recém-nascido, deve-se tentar a suspensão do biológico a partir da 22ª à 26ª semana de gestação para minimizar esses riscos. No entanto, mais uma vez, eu ressalto que a literatura tem corroborado a manutenção do tratamento com o biológico e a gente tem que abordar o estudo PIANO, que foi uma coorte prospectiva norte-americana, que com resultados bastante robustos, mostrando que mulheres gestantes que foram tratadas com tiopurina, com imunobiológico e com comboterapia não tiveram um aumento de infecção dos seus filhos recém-nascidos e durante o primeiro ano de vida. Ao passo que a suspensão precoce do biológico antes da 24ª semana de gestação, como era preconizado pelo guideline europeu mais antigo, mostrou estar associada a um maior risco de agudização da doença, mesmo na análise multivariada. Lembrando que a inflamação é aqui o principal a ser combatido para risco, tanto para a mãe quanto para o bebê. Quanto à via de parto, ela é uma indicação primariamente recomendação obstétrica. O parto vaginal ele é possível na maior parte dos casos. Ele está formalmente contraindicado nas mulheres com doença perianal fissulizante ativa, fístula reta vaginal. Existe uma contraindicação relativa quanto àquelas com bolsa ileal. Deve-se avaliar o risco-benefício de possível lesão dos mecanismos de continência. Ileostomia e colostomia não são contraindicação ao parto vaginal e a episiotomia deve ser sempre evitada. Recomenda-se a reintrodução precoce, a retomada precoce do uso do biológico, que pode ser feita 24 horas após o parto normal e 48 horas pós-cesariana, na ausência de complicação infecciosa. A amamentação, ela deve ser sempre estimulada. As mulheres com doença inflamatória intestinal não têm maior risco relacionado à amamentação, nem os seus filhos. Quanto às medicações maternas, está contraindicado a amamentação e o uso do metotrexato, do tofacitinib e do ozanimod. Deve-se evitar a sulfasalazina, preferindo a mesalazina e o metronidazol. E para aquelas pacientes que fazem uso da azatioprina e esteroides, está recomendado um intervalo de 4 horas entre a tomada da medicação e a amamentação para minimizar-se a exposição desses recém-nascidos. Os biológicos são drogas seguras na amamentação, tanto pela sua baixa excreção no leite, quanto pela baixa absorção pelo trato gastrointestinal do recém-nascido, por se tratarem de moléculas mais longas e com uma baixíssima absorção. Portanto, para a gente finalizar e entrar aí nessa discussão que vai se seguir, eu gostaria de deixar como mensagem final que a desinformação dessas pacientes é a principal causa da não concepção voluntária. O aconselhamento pré-gestacional associado a uma abordagem multidisciplinar que inclui o ginecologista, o gastroenterologista, o pediatra, eles são fundamentais para o sucesso da concepção, da gestação e do puerpério. A remissão da doença inflamatória nesses 3 a 6 meses livres de corticoide, ela é um passo importantíssimo e o principal alvo para esse sucesso da gestação. Deve-se tratar surtos de atividade, deve-se combater a inflamação ativamente, uma vez que ela é mais nociva que os próprios medicamentos utilizados. E aqui a gente tem uma tendência bem clara das evidências a manter o uso do imunobiológico durante toda a gestação, lembrando que nesse cenário as vacinas de micro-organismos atenuados, e a gente tem aqui uma muito importante no nosso meio, que é a BCG, ela deve ser adiada até 6 meses de vida se o recém-nascido foi exposto no 3º trimestre a qualquer imunobiológico. Eu gostaria de agradecer mais uma vez ao convite, agradecer à minha equipe do Ambulatório de Doença Inflamatória Intestinal do Hospital das Clínicas da UFMG e as gestantes que passam por esses desafios aí conosco no tratamento da doença inflamatória intestinal.
Muito obrigada. Eu finalizo aqui, portanto, essa reunião.